Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Abacuque está entre Naum e Sofonias. Eu não sei se ajuda tanto essa informação. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 17, todo o capítulo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Irmãos amados, eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre o tema a perplexidade humana e a soberania divina. A perplexidade humana e a soberania divina. Até o século XIX, e mormente no século XIX, havia um grande conflito entre fé e ciência. No século XX, esse conflito se desloca. E hoje parece-nos que o grande conflito, a partir do século XX para cá, não é mais entre fé e ciência, mas entre fé e história. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. O livro de Abacuque retrata para nós essa tensão terrível de conciliar uma invasão militar de um império poderoso
Há uma nação pequena, militarmente indefesa, que está sendo esmagada pela crueldade deste poderosíssimo império militar, chamado Império Caldeu. O que está acontecendo? Me permita retroceder um pouco. No ano 722, o grande império que dominava o mundo era o Império Assírio. E ele tomou Samaria, ou as 10 tribos do norte, em 722. Mas o novo império foi se formando. O Império Caldeu, o Império Babilônico. E em 612, o Império Caldeu Babilônico impôs ao Império Assírio uma derrota fragorosa, tornando-se a grande potência mundial. Jerusalém foi cercada em 606 por esse poderoso Império Caldeu e levado para lá, para a Babilônia, alguns dos nobres, dentre eles Daniel e seus amigos. Mas em 605, Judá viu com uma certa alegria o poderoso império egípcio no sul, marchando com seus blindados pelas terras de Judá, rumo ao norte, na Síria, para enfrentar o poderoso Império Caldeu. E naquela batalha de Carquemes, na Síria, em 605, o faraó Neco do Egito sofreu acachapante derrota pelo Império Caldeu e retorna para sua terra totalmente derrotado. O Império Caldeu não perdeu tempo. Ele domina Judá e em 596 leva uma outra leva de cativos, dentre eles o profeta Ezequiel. A essas alturas, o profeta Jeremias está dizendo para a nação de Judá: renda-se, não resista. Deus está disciplinando o seu povo, porque a reforma religiosa de 621 com Josias não foi suficientemente abrangente e profunda para mudar a realidade espiritual do povo de Deus. Havia uma crendice: enquanto o templo estivesse em Jerusalém, ninguém poderia invadir, ninguém poderia atacar Jerusalém, e o povo continuou assodadamente no pecado. E o profeta Jeremias dizendo: vocês não vão resistir, Deus vai entregar Judá nas mãos da Babilônia. E o povo está dizendo: esse homem é um falso profeta, esse Jeremias não é nacionalista, esse Jeremias não ama o nosso povo, e prenderam o profeta de Deus. Mas Deus levanta Ezequiel lá na Babilônia para pregar as mesmas verdades, para dizer que Jerusalém haveria de cair, e que Deus não julgaria só Jerusalém, Deus julgaria também todas as nações opressoras. E é desta maneira, meus irmãos, que agora o profeta Abacuque está olhando essa cena. Judá sendo disciplinada por Deus, o reino do sul, e Deus está usando a Babilônia, o Império Caldeu, que é descrito aqui com frases fortíssimas: soldados como leopardos, como ursos da noite, que cavalgam na velocidade de uma águia, que não temem nada, que subjugam as nações, que prevalecem pela força, que arrasta nações como se arrasta peixes numa rede varredora. E Abacuque está alarmado, perplexo, diante dessa realidade. E aqui então eu gostaria que nós pudéssemos, à luz desse texto, observar algumas verdades que passo a considerar com vocês. Em primeiro lugar, os caminhos de Deus às vezes são misteriosos para nós. E a primeira razão por que são misteriosos para nós, porque às vezes parece que Deus está sem agir.
Parece que Deus está com as mãos atadas, completamente inativo diante da crua realidade que se percebe diante dos nossos olhos. Eu acho que desde 24 de fevereiro para cá, todos nós estamos, de certa forma, sobressaltados. A segunda mais poderosa nação do mundo, do ponto de vista de armamentos, invade a nação vizinha, com truculência, esmagando cruelmente. E quando você vê quadros assim, você fica a perguntar: meu Deus, por que Deus permite uma situação dessa? Por que Deus permitiu 2 sangrentas guerras mundiais no século passado? Na primeira, 30 milhões de pessoas trucidadas. Na segunda, 60 milhões de pessoas trucidadas. Porque Deus permitiu ou ainda permite regimes como o regime comunista, por exemplo, em 1917, que levou o maior número de mártires do cristianismo da história. Porque Deus permite as guerras ainda hoje, étnicas, religiosas, ideológicas. Quando você vê comigo o verso 2 a 4, está o queixume do profeta sendo derramado. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Não é este, irmãos, o mapa de São Paulo, do Brasil, do mundo? Eu acho que se Abacuque fosse hoje nosso contemporâneo, ele estaria nas ruas, ou seria um analista para as grandes emissoras de televisão. No verso 3, porque mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. É isso que ele está vendo, é guerra, é conflito, é confusão. As nações atordoadas, convulsão entre os povos. O resultado disso, ele retrata no verso 4, por esta causa a lei se afrouxa. Ele chega a ser pessimista e a justiça nunca se manifesta. Ele chega a descrer por completo da capacidade de existir justiça. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Este é o cenário de Abacuque há 2.500 anos, e este é o cenário de São Paulo, este é o cenário do Brasil, este é o cenário da Rússia, este é o cenário da Ucrânia, este é o cenário da Europa, este é o cenário das nações. Mas diante desta situação tão difícil para o profeta Abacuque, ele fica alarmado por causa das providências inesperadas de Deus. Olha comigo os versos 5 e 6, por favor. Olha a resposta de Deus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O ponto básico aqui, irmãos, é que o profeta está dizendo, fazendo coro com Jeremias e com Ezequiel, que esta invasão militar do Império Caldeu a Judá não tem a ver com o poderio bélico ou militar do Império Babilônico. Não tem a ver com a fraqueza de Judá. Tem a ver com a ação divina para disciplinar o seu povo. Está lá no profeta Daniel, capítulo 1, foi Deus que entregou aos caldeus os vasos do templo.
Foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos dos caldeus. Foi Deus quem trouxe os caldeus para ser a vara da sua ira contra o seu povo, que não escutava os profetas. Deus levantava os profetas e eles falavam e o povo não ouvia. Os profetas falavam e eles batiam nos profetas, eles prendiam os profetas, eles torturavam os profetas, eles matavam os profetas, eles não escutavam a voz de Deus. E quem não escuta a voz de Deus, vai escutar o chicote de Deus. Mas em terceiro lugar, notem comigo os instrumentos incomuns de Deus, porque o verso 6 diz: pois eis que suscita os caldeus. Não é que os caldeus são tão expansionistas ou agem por si mesmos, independente da soberania de Deus. É o próprio Deus quem é o agente desta providência carrancuda da disciplina. E aqui ficamos às vezes perplexos, porque a pergunta do profeta é: como assim? Eles são piores do que nós, eles são mais injustos do que nosso povo. E como é que Deus pode usar um instrumento tão terrível como os caldeus para disciplinar o seu povo? É a angústia dele, e a angústia sua, e a angústia minha, é a angústia nossa. Mas agora quero tratar do segundo ponto desta mensagem, que os caminhos de Deus às vezes são mal interpretados. Primeiramente, são mal interpretados por pessoas religiosas descuidadas. Olha o verso 5 comigo. Olha o verso 5 comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não o quê? Crereis, quando vos for contado. Não é Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. O templo ser saqueado, Deus entregando os vasos, Deus entregando Jerusalém, Deus entregando Judá, não pode ser Deus. Eu não posso crer nisso. O templo sendo arrasado, eu não posso crer nisso. E às vezes, irmãos, quando olhamos para a história, as pessoas tiveram dificuldade de crer também. Quando Noé pregou 120 anos que haveria um dilúvio, que Deus traria juízo àquele povo, ninguém acreditou, não, esse cara está doido, esse cara está louco, não é possível, nunca choveu, não vai chover, não tem dilúvio. Os homens que viviam assodadamente no pecado em Sodoma e Gomorra jamais poderiam pensar que aquela cidade fosse julgada por Deus. Quando Jerusalém foi tomada em 586, o profeta Jeremias diz: vai cair, a cidade vai cair, mas não vai cair porque o inimigo é forte e Jerusalém é fraca, não, vai cair porque Jerusalém não escutou a voz de Deus. Deus falou e Deus tornou a falar e Deus repetiu a sua fala e o povo não quis ouvir, e agora Deus entregou Jerusalém. O mesmo fato acontece no ano 70, no sermão profético de Jesus, quando Tito Flávio invade Jerusalém e destrói Jerusalém e dispersa o povo. Quantas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, e se não escutarmos, poderemos ser disciplinados. Mas notem vocês que a confusão não é só do povo de Deus, não, a confusão também é dos ímpios, por não interpretarem, porque olha o verso 11 comigo. Então os caldeus passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. O ponto aqui é o seguinte: Deus está usando a Babilônia para disciplinar o seu povo. A Babilônia é um instrumento nas mãos de Deus, mas a Babilônia não entendeu isso. A Babilônia pensou que ela estava agindo pelo seu próprio poder, e ela adorava o seu próprio poder, sua própria capacidade militar. Ela adorava a si mesma. Ela era a grande Babilônia, intocável, inconquistável. E então ela se encheu de orgulho.
E Deus derruba a Babilônia. Como Deus há de derrubar, meus irmãos, todas aquelas nações, todos aqueles impérios que, olhando para o seu poderio, seja econômico, seja bélico, adoraram o seu próprio poder. Os impérios caíram. O Egito caiu, a Síria caiu, a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, grandes nações poderosas já caíram, e todas aquelas que pensarem que elas são o seu próprio poder e se esquecerem de Deus, também haverão de cair. Já lemos aqui hoje no Salmo 147, que só Deus é o Rei de toda a terra, louvado seja o Senhor. Mas em terceiro lugar, os caminhos de Deus precisam ser biblicamente interpretados. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a história está sob o controle divino. Olha o verso 6 de novo. Pois eis que suscita os caldeus. Amados, não tem doutrina mais consoladora para o nosso coração do que compreender a soberania de Deus. Nós podemos, como o pastor Arivaldo disse agora há pouco, até não entender algumas coisas. A gente não entende, a gente se revolta. Nosso coração pede justiça. Nós moramos debaixo da pele de Abacuque. Mas o fato de nós não entendermos, o fato de nós não compreendermos todos os detalhes desta providência amarga, esse remédio amargo, não significa que Deus perdeu o controle. Deus é soberano, a história não está sem rumo, as rédeas da história estão nas mãos de Deus. Quem é o protagonista de todas as coisas para uma consumação final é Deus. Eu gosto muito do profeta Isaías, quando ele diz que Deus olha para as nações, e eu penso agora em Rússia, em China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Brasil, as grandes potências e as pequenas. E a Bíblia diz que Deus considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus. Ele está no trono e Ele reina. Mas notem vocês, amados, que a história não apenas está debaixo da soberania de Deus, mas a história segue um plano divino. Não só Deus agora está no controle, Ele está conduzindo a história a uma consumação. Porque o final da história, diz a Bíblia que Deus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o seu reino de mar a mar. E todos os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. E Ele entregará o reino ao Deus e Pai. Podem ter convicção disso, irmãos, o mal não vencerá o bem. A mentira não vencerá a verdade. A violência e a injustiça não vencerá a justiça. As trevas não vencerão a luz. O poder do mal não vencerá o poder de Deus. Mas em quarto e último lugar, meus amados, os caminhos de Deus precisam resolver as nossas perplexidades. Em primeiro lugar, o Deus deste mundo é o poder passageiro, mas o nosso Deus é eterno. Olha comigo, por favor, os versos 11 e 12.
Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Os reinos passam, mas Deus é eterno. Deus levanta reinos, Deus abate reinos, Deus levanta reis, Deus faz os reis apiarem do poder, os reis passam, os reis morrem, as nações se levantam, as nações caem, mas Deus permanece imperturbavelmente o mesmo, eternamente o mesmo, inabalavelmente o mesmo. Seu reino nunca vai ser abalado, o seu trono jamais será comprometido. Segundo lugar, o Deus deste mundo é criado, mas o nosso Deus é autoexistente. Olha o verso 12. Não morreremos, ó Senhor. E ainda no começo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor. A palavra Senhor aí, Yahvé. O Deus que foi, o Deus que é, o Deus que há de ser, o Deus incausado, o Deus autoexistente. O Deus que não muda, o Deus absoluto, aquilo que parece hoje inabalável, basta um sopro de Deus. Na linguagem do salmista, Deus quebra o carro e queima-o no fogo, Deus despedaça o arco, a lança, Deus põe fim à guerra. É curioso, queridos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade, lá em 1985, ler o livro de Mikhail Gorbachev, Perestroika. Vocês sabem que até então havia uma grande batalha, uma grande tensão no mundo da Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e a então União Soviética na corrida armamentícia. E lá em 1985, Mikhail Gorbachev disse o seguinte: o arsenal nuclear do mundo naquela época, em 85, dava para transformar o planeta Terra em poeira cósmica 27 vezes. Se houvesse uma terceira guerra, não haveria vencedores nem vencidos. Esta semana passada, um analista político, examinando apenas o arsenal nuclear de Estados Unidos e Rússia, diz que só essas duas nações podem transformar o planeta em poeira cósmica 16 vezes. As nações não têm amigos, as nações têm interesses. A paz que existe hoje é a paz do medo. Por que não há uma retaliação hoje frontal à Rússia, militar? É o medo. Mas eu posso lhes garantir uma coisa: embora hoje tenha elementos para transformar no apertar de botões o nosso planeta num grande incêndio, quem vai apertar esse botão, à luz das Escrituras, não é o homem, não são os reis, não são os presidentes, é o Deus Todo-Poderoso. É só você ler segunda carta de Pedro, capítulo 3. Os céus incendiados se desfarão abrasados, mas não é o dedo do homem que vai apertar esse botão, é o Deus Todo-Poderoso chamando este mundo ao juízo e consumando a história. Mas em último lugar, o Deus deste mundo mancomuna-se com o mal, mas o nosso Deus é santo. Veja comigo o verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. As nações urdem, as nações violam princípios, acordos, pactos, alianças. Elas oprimem, elas matam, elas roubam, elas saqueiam, elas expoliam, elas oprimem. Elas se apossam de outras nações mais fracas. Mas o nosso Deus não abre mão do seu caráter santo, santo, santo.
E haverá um dia, diz a Escritura, que o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o reto juiz, chamará as nações para o julgamento. E Deus vai julgar as nações, por meio do varão que constituiu juiz de vivos e de mortos, o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Diante da perplexidade do profeta, diz a Bíblia que ele se põe na torre para escutar Deus falar com ele. Ele está perplexo. E eu confesso que eu às vezes fico também. Eu começo a assistir às vezes os noticiários da guerra, o meu coração aperta, dói. Você vê crianças, você vê velhos fugindo às pressas. Outros que não tiveram esse sucesso de escapar. E na mesma medida que está tratando de uma possibilidade de acordo, está massacrando, bombardeando, jogando mísseis, derrubando casas, destruindo prédios, monumentos. Seu senso de justiça, tão fraco e tão deficiente, se acende na alma. Mas o profeta vai buscar de Deus direção e Deus responde para ele. Eu só peço que você fique em pé agora com a Bíblia aberta em Abacuque comigo, por favor. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro deles, irmãos, está no capítulo 2, verso 4. Eu queria que toda a igreja lesse comigo em voz bem clara, bem alta, bem nítida. 2:4, vamos juntos? Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos prosseguir caminhando pela fé. Vamos continuar crendo que o nosso Deus nos salva, nos justifica. E nós caminhamos não pelo que vemos, mas caminhamos pela fé. Se nós não compreendemos, vamos caminhar pela fé. Se nós não entendemos todo o cenário, vamos caminhar pela fé. Mas o cenário é triste, irmãos, o cenário é de desolação. Então eu gostaria que nós lêssemos o que o profeta disse no capítulo 3, versos 17 a 19. Todos nós vamos ler juntos. Se a situação não mudar, se o cenário for ainda cinzento, se a guerra continuar, se a economia do mundo for profundamente abalada, se isso mexer com a estrutura das nações, se isso afetar o nosso bolso, a nossa economia, vamos ler o que o profeta disse nessa conjuntura. Todos nós, vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.